Bom, então sejam todos bem-vindos, muito boa noite, né, nessa nossa noite de sexta-feira, né? Hoje, dia 5 de junho, né? São 21h22. Vamos começar Estamos iniciando a nossa aula um pouco mais tarde, devido à live que houve, né, da professora Denise, no qual eu convidei todos para participar, que foi uma live muito importante, muito interessante. E quem não participou, depois a gente conversa. E a gente vai falar então agora sobre o sistema respiratório. Vou colocar para vocês então aqui de forma que é, ele seja compartilhado. Só um minutinho. Isso. De uma forma que ele seja compartilhado para que vocês acompanhem. é, Mas ele não foi aqui, ele está aqui. Só um minutinho, a gente está apanhando aqui para variar. Pronto, agora deu certo. Aí. Então, nós vamos colocar o sistema respiratório, um sistema muito importante, muito falado, né? Principalmente agora nessa época da pandemia, nessa época do Covid-19, que é um dos sistemas mais acometidos, né, por esse vírus, por essa situação, né, de caos em que estamos vivendo. E vamos começar falando sobre o sistema respiratório, né? Sobre a constituição do sistema respiratório. Então, seguindo aqui o cursor, nós temos as vias aéreas superiores, tá? Que é essa parte aqui acima da traqueia, né? E temos as vias aéreas inferiores, que é da traqueia para baixo, ok? Então, a constituição do sistema respiratório é constituído pelos dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, e pelas vias respiratórias, que são as vias que antecedem a chegada ao pulmão, que são as fossas nasais, que são as duas fossas, né, do nosso nariz, as nossas narinas, a nossa boca, a faringe, que é a primeira parte que nós temos aqui acima, logo após a língua, né, lá na garganta, que a gente fala garganta, é a faringe. Logo após a faringe vem a laringe. Logo após a laringe, aqui voltando ao desenho, nós temos a laringe. Logo após a laringe, nós temos a traqueia. E aqui na laringe é uma divisão, é uma parte muito importante divisória, de onde vai dividir a parte anterior, que é a parte da traqueia, da parte posterior, que é a parte do esôfago, que é onde vai para o sistema digestivo, né? Então, ali tem uma chamada epiglote, que é tipo um sistema de fechamento e abertura, né, da traqueia com o esôfago, para que quando você respire o ar vá para o pulmão através da traqueia, e quando você deglute, quando você é, 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 engole alguma coisa, saliva ou comida, ou seja o que for, a traqueia fecha e o alimento, a água, a saliva passa por trás, indo direto para o esôfago. Tá? Então, esse sistema é um sistemazinho que tem logo aqui em cima, chamado epiglote, logo próximo da traqueia. Tá? Então, até aqui a laringe, ela é uma parte igual, né, tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestivo. A partir daqui para baixo, nós temos somente o sistema respiratório, né, que a gente chama de vias aéreas inferiores. Tá? É, Logo depois, nós temos a traqueia, que é essa parte cartilaginosa, como se fossem anéis, ela é constituída de anéis cartilaginosos, tá? E nós temos o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo, tá? O brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Depois do brônquio, voltando, depois do brônquio, nós temos os bronquíolos, que são essas ramificações que estão aqui, essas arvorezinhas que vêm logo depois dessa parte mais grossa, e na pontinha dos bronquíolos nós temos os alvéolos pulmonares, que é onde vai ocorrer a hematose, que é a troca gasosa. Tá? Então, o pulmão realiza a troca gasosa? Sim, é dentro do pulmão, mas o local onde ocorre a troca gasosa são nos alvéolos pulmonares. Tá? Então,
Continuando, mais uma vez, né, para a gente reconstituir aqui, relembrar, vias aéreas superiores, fossas nasais, a própria boca, aqui atrás a faringe, né? A gente consegue visualizar a faringe quando a gente vai ao médico consultar, que põe aquela espátulazinha na boca da gente, pede pra gente fazer, para olhar, né, a nossa garganta, tá olhando a nossa faringe. Logo após a faringe, nós temos a laringe, que é onde tem essa epiglote que eu falei para vocês, na frente a traqueia. Olha só, seguindo aqui ó, os brônquios, os bronquíolos e aqui no finalzinho os alvéolos pulmonares, tá? O pulmão direito ele tem 3 lobos. O que são lobos pulmonares? São regiões. Ele é repartido em 3 regiões e o pulmão esquerdo só tem 2 lobos, porque o terceiro lobo ele não desenvolveu, ele não foi repartido devido ao local de situação da existência do coração, da área cardíaca, tá? Então, por isso não existe o terceiro lobo pulmonar esquerdo, somente 2. E nós temos também, revestindo o pulmão, revestindo toda essa parte pulmonar, 2 pleuras. A pleura visceral, que é uma membrana colada no pulmão, e a pleura parietal, que fica entre a caixa torácica e os nossos 2 pulmões, tá? Essa pleura ela contém líquido viscoso, né, para evitar inclusive a aderência de uma pleura com a outra. Tá? Então, ela é muito importante, essa viscosidade, esse líquido, que faz parte também dos elementos de propriedade do sistema respiratório. Então, as vias respiratórias são um conjunto de órgãos que captam o ar do exterior e fazem esse ar chegar até os pulmões. Tá? Então, é um conjunto. Vias respiratórias começa desde as fossas nasais até os alvéolos pulmonares, tá? Então, relembrando, ó, vias respiratórias começam, todo esse conjunto que faz o ar ser captado do exterior e chegar até os pulmões, até os nossos alvéolos pulmonares. Os pulmões são os órgãos principais, né? São os órgãos esponjosos e elásticos, tanto é que eles abrem e fecham, tanto para cima quanto para os lados, no movimento respiratório, o pulmão ele infla, né, ele insufla, de cor rosado, que é um pulmão natural, é um pulmão sadio, né, é um pulmão rosado, e temos também pulmões de coloração diferente, principalmente na presença de doenças pulmonares, né, como por exemplo, não só doenças, mas em situações do pulmão, como tabagismo, né? O pulmão fica mais escuro, o pulmão fica destruído no caso de uma doença crônica obstrutiva, né? E assim sucessivamente. Então, os pulmões são os órgãos, os 2 órgãos esponjosos de cor rosado, que situa dentro da parede torácica, dentro da nossa cavidade torácica, da nossa caixa torácica. Tá? Repetindo, vias respiratórias é todo esse complexo que faz o ar entrar do exterior para dentro do nosso sistema respiratório. Então, isso aqui são as vias respiratórias. E o pulmão é o local final onde o ar vai estacionar e lá vai ocorrer a troca gasosa através dos alvéolos. Minha impressora tá em vida própria aqui sozinha. Tô tomando muita água, gente, porque eu tô bem gripadinha. Gripada, assim, tô bem ressecada. Bom, nós temos 2 movimentos respiratórios, né? Nós temos o movimento clássico de colocar o ar para dentro do pulmão e de soltar, liberar o ar do pulmão. Esses movimentos são chamados de inspiração e expiração. Quando você coloca o ar para dentro, quando você puxa o ar, você está inspirando. Quando você solta o ar, quando você tira o ar do pulmão, você está expirando. Os 2 juntos a gente chama de respiração. Eu estou respirando, né? Mas se você quiser denominar o que você está fazendo naquele momento, olha, eu estou inspirando
e expirando. O ato de inspirar e expirar chama-se respirar, que é o que a gente faz o dia inteiro. Então, nós temos aqui umas figuras que mostram a situação. Aqui seria uma vista lateral, né? Esse desenho aqui, uma vista lateral, de dois desenhos de vista lateral, onde o que acontece com o pulmão, com a caixa torácica e o nosso corpo no momento que o ar entra nos pulmões, e aqui o que acontece com o nosso pulmão, nossa caixa torácica, nossas costelas, no momento que que o ar sai dos pulmões. Então, olha como é visível aqui, você vê de grosso modo, você já observa que nessa figura aqui, onde estamos inspirando, a pessoa ela está mais cheia, ela está com insuflação, ela está cheia de ar. Aqui você já percebe, olha a diferença dessa figura para essa. O que está mostrando a grosso modo? Que a pessoa diminuiu, né? O corpo diminuiu. É o momento que você expira, que você joga o ar para fora dos pulmões, né? Então você e solta, tá? Então olha o que acontece. Na hora que você puxa o ar, o seu pulmão ele vai para frente e para baixo, ele enche, ele enche, tá? Ocorre uma expansão torácica, as suas costelas, elas abrem, elas ficam mais horizontalizadas, tá? As costelas são todas essas 12 costelas que nós temos aqui, olha. Se o nosso tórax está aqui, ele encheu. Então, as costelas começam a se horizontalizar, elas ficam um pouquinho mais retas, porque o pulmão está enchendo, então ele vai para frente e para baixo. Então, o diafragma, ele desce. O diafragma é esse músculo que fica aqui embaixo, né, responsável por fazer esse movimento. O diafragma é um músculo do sistema esquelético, né? É um músculo que a gente consegue controlar, é esse músculo que não para 24 horas por dia e que faz o movimento respiratório. É através do diafragma que o nosso pulmão através do movimento respiratório, mas é pelo diafragma que o nosso movimento da caixa torácica ele faz com que eu consiga colocar o ar para dentro no momento inspiratório e expiratório. Que nós temos um músculo estriado esquelético na base das nossas costelas, na base inferior do nosso pulmão, que é responsável por contrair e relaxar, contrair e relaxar. E esse músculo é um músculo voluntário, né? Nós temos um movimento respiratório que é dado pelo involuntário, né? Você tem o centro de comando respiratório que está no bulbo, que é o centro pneumotáxico, né? Nós temos o controle do sistema nervoso central sobre o movimento de aspirar. Agora, sobre a ação de aspirar. Agora, o ato, o movimento, ele depende do músculo chamado diafragma. É o que vai fazer toda essa expansão, essa contração do diafragma, e na hora da expiração, essa contração torácica para dentro, né? Contrai, aqui expande, e o relaxamento do diafragma. Então, qual que é a função do sistema respiratório? É fazer a troca gasosa, colocar para dentro oxigênio e liberar gás carbônico. Você inspira, você puxa o ar, você está colocando oxigênio na atmosfera. Nós temos, no ar ambiente, nós temos 21% de concentração de oxigênio, tá? Normalmente, quando respiramos o tempo inteiro aqui no ar ambiente, nós temos uma porcentagem de 21%. Tá? Então, à medida que uma fração de inspiração de oxigênio de 21% é o normal, é o que a gente faz, é o que a gente vive com ele. Eu internei, eu precisei de usar oxigênio. Você já não usou mais 21%. Você usou um catéter de 2 litros, você usou um catéter de 1 litro, porque a sua saturação de oxigênio abaixou, né? Porque você teve algum problema respiratório, alguma coisa que te complicou, né, a sua oxigenação, a sua oxigenação de chegar no alvéolo pulmonar. Então, você teve que fazer uma suplementação, né, de oxigênio. E dessa forma, você tem que usar suplemento, né, oxigênio terapia, para poder te dar para poder te dar essa condição suficiente do seu organismo estar se adaptando com o mínimo de oxigênio que ele precisa.
Então, captar oxigênio da atmosfera para utilizar nos processos de produção de energia no interior das células, né? Então, quando você respira, não é só o pulmão que precisa de oxigênio. Todos os nossos sistemas, o nosso sistema sanguíneo, a gente precisa de oxigênio, as células precisam de oxigênio, o nosso cérebro precisa de oxigênio, o nosso rim precisa de, né, todo, nós precisamos de estar sempre oxigenados. O nosso corpo, ele é, né, o nosso metabolismo, principalmente cerebral, é o metabolismo aeróbio, precisa constantemente de aporte sanguíneo. Através do sangue vem o oxigênio pela troca gasosa que é realizada no pulmão, no sistema respiratório, tá? E temos que eliminar as impurezas, temos que eliminar o gás ruim, o gás que vai intoxicar nosso corpo, caso ele fique em altas concentrações, que é no caso do gás carbônico, tá? Então ele também tem um nível, ele não é eliminado totalmente, nós temos um nível de O2 e nós temos um nível de CO2 no sangue, tá? Isso tudo é nivelado através de exame de sangue, principalmente da gasometria arterial. Então a gente não tem que ficar sempre com só oxigênio e sem CO2, não. Nós precisamos de ter níveis de homogeneidade dos gases dentro do nosso sistema sanguíneo, para que ele circule e supra, né, todos os órgãos e todas as funções que todos os nossos órgãos precisam ser executados. Bom, aqui eu botei um pouquinho para vocês de cada parte das vias respiratórias, né? As funções das fossas nasais, né? Que seria filtrar, aquecer e umidificar o ar, né? Então a gente tem as fossas nasais, nós temos no início das fossas nasais os pelos, né? E os cílios, eles auxiliam nessa remoção das impurezas, tanto é que a gente tem constantemente casquinhas, né? Na beiradinha do nariz, temos a criação de caquinhas, né? Que a gente fala daquelas caquinhas, né? Que a gente faz a higiene para retirar no banho, né? Com cotonete. Por quê? O pelo e o cílio servem para filtrar essas impurezas. Geralmente é devido a poluição, ar, areia, substâncias no ar, e os cílios e os pelos servem para fazer essa filtração, tá? O aquecimento e a umidificação. Nosso ar ele é quentinho, a gente recebe ele de uma forma mais quente, aquecido, por causa da corrente sanguínea que tem, capilar sanguíneo, tá? A faringe, que é essa parte lá de trás que eu falei para vocês, né? Ela é comum ao sistema digestivo e respiratório, né? Como eu falei também, que ela é aquela parte onde é exatamente no momento em que ocorre a divisão, né? Que se for o ar, já fecha o esôfago e abre a traqueia. Se for alimento, saliva, água, o que for, fecha a traqueia e abre o esôfago. E quem faz isso é controlado pela epiglote, tá? Então é a epiglote a responsável por essa sinalização, esse fechamento e abertura de cada canal certo e devidamente na hora certa para que seja ar ou água ou comida, né? Muitas vezes vai tudo, a gente tosse. Por que quando a gente come alguma coisa ou a gente bebe uma água, você entra num processo de tosse? Porque a sua água, teoricamente, foi para o lugar errado. Ao invés dela ir para o esôfago, ela foi para a traqueia. A traqueia tem um sistema de defesa, então ela não deixa que alimentos, a traqueia não pode deixar que alimentos constantemente fiquem entrando, embora desça às vezes alguma coisinha, mas nós temos o nosso sistema de proteção da traqueia também. Nossa traqueia tem cílios, tanto é que a gente tosse, a nossa tosse, ela serve para poder defender, né? Seria uma proteção da via aérea o fato de você tossir, tá? Porque o que não é ar, o ar você não tosse, você tosse quando entra algo que não seja o ar. Uma saliva, quando você vai rir muito, você engasga, é porque desceu uma saliva, porque o ar em si, entrando e saindo de uma forma normal, ele não gera nenhum estímulo para os cílios da traqueia e não desenvolve nenhum tipo de tosse. A não ser que você tenha a tosse eficaz, a tosse voluntária, como eu vou tossir agora, né? Quando você quer tossir, então você também provoca a tosse. Você faz a contração, fecha a epiglote, faz uma expiração e solta o ar, né? Então você tosse quando você fecha a epiglote.
quando você fecha para que o ar saia de uma forma mais impulsionada, tá? A laringe é a continuação da faringe, né? É onde se localizam os vasos, as cordas vocais, onde se localizam as cordas vocais, né? A laringe é essa região aqui, logo depois da, da faringe. E a traqueia é esse tubo, né? Um tubo cujas paredes são reforçadas pelos anéis cartilaginosos, né? Apresenta glândulas produtoras de muco e cílio. Muco seria secreção, tá, gente? Secreção, né? A gente tem essa secreção quando a gente tosse, principalmente quando a gente está doente, gripado, e essa doença respiratória gera a produção de secreção, que é o famoso catarro, né? É o muco. Então, ela apresenta glândulas produtoras desse muco e cílios, que tem como função umedecer o ar, reter as partículas estranhas que estão descendo e expulsá-las para o exterior, como eu falei para vocês, como é o caso da tosse, né? Mas tem cílios, tá? Nossa traqueia é cheia de cílios para varrer, né? Para fazer os movimentos ciliares, para que os cílios eles consigam, né? Limpar também, umidificar, umedecer o ar que está descendo para a traqueia, tá bom? E essa traqueia ela se bifurca em brônquio direito e brônquio esquerdo, tá? Vocês podem perceber aqui pela setinha que o brônquio direito ele é mais é mais verticalizado. Não, é mais verticalizado, ele é mais reto, tá vendo? Olha, ele quase que acompanha a traqueia. E o brônquio esquerdo, ele é mais horizontalizado, tá? Então, na hora de uma intubação, por exemplo, quando você futuramente, se você já conhece alguma pessoa ou viu, né, uma intubação, o tubo ele tem que chegar até aqui, essa região aqui, essa viradinha aqui, pessoal, olha, esse Vzinho aqui é chamado de carina. É isso mesmo, carina. Só que não é com K, é com C. A carina é esse finalzinho do final dos anéis da traqueia, onde começa o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Então, muitas vezes, quando o paciente é intubado, a gente chama de intubação seletiva, porque o tubo ele tem mais facilidade de descer para o brônquio direito, por causa da anatomia do brônquio direito. E para o brônquio esquerdo, né? Aí dessa forma, se for uma intubação seletiva, se o médico por acaso, né, errar, não é errar, localizar, mas tem como reverter, tem como olhar no raio-x e tracionar o tubo, voltar o tubo para o local correto, porque senão esse pulmão aqui não fica ventilado, o pulmão esquerdo ele fica completamente fechado. Dentro de cada pulmão, né, nós temos os bronquíolos, tá? E cada bronquíolo tem um cacho, né, de bolsas de ar que são chamados de alvéolos pulmonares, tá? Então aqui voltando, nós temos os brônquios, o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo, os bronquíolos, que são os cachinhos, que são as ramificações, e na ponta de cada, olha aqui dá para ver direitinho, ó, traqueia, brônquio direito, os bronquíolos, brônquio esquerdo, os bronquíolos, e na ponta de cada bronquíolo nós temos esses cachos, vários cachinhos formados por sacos, tá? Um cacho formado por vários sacos, saquinhos que chamamos de alvéolo, tá? E é exatamente neste alvéolo que ocorre a troca gasosa, onde o oxigênio vai entrar e o oxigênio e o gás carbônico vai sair pela circulação venosa e entrar pela circulação arterial e limpar todo o nosso corpo, né? Então, olha, traqueia, brônquio, brônquio. Saiu desse grossão aqui, que é o brônquio, bronquíolo. Bronquíolo, bronquíolo, bronquíolos terminais. No finalzinho dos bronquíolos, alvéolos pulmonares, tá? A pleura, nós já falamos, né? Que tem a pleura que recobre o pulmão e uma pleura que fica mais do lado de fora, né? Evitando a aderência do pulmão com o tórax. E o diafragma, que fica aqui embaixo, tá? O diafragma localiza-se aqui embaixo, fazendo o movimento pulmonar de expansão
fechamento, de expansão e fechamento, ok? Pessoal, tá faltando 10 minutos para nossa aula terminar essa primeira parte, mas dá para a gente finalizar, porque o que eu mais quero agora é que vocês entendam isso. Aqui seria, tá faltando 10 minutos dos 40 que o Zoom nos dá, tá, gente? Voltando lá, desculpa. Então, aqui é um bronquíolo. Desculpa, aqui são os alvéolos. Aqui é um cacho de alvéolo. Então, o ar, ele está entrando por aqui. Veja bem, vamos voltar na foto anterior. Olha, o ar desce aqui, ele passa aqui e ele vai entrar aqui. Então, como se a gente estivesse pegando essa fotinha aqui e ampliando ela aqui agora. Então, o ar está entrando aqui. Só que o bronquíolo, ele é cheio de capilar. E como nós vimos na aula passada, os capilares são muito fininhos. Facilmente ultrapassa a barreira para entrada e saída de gases. A gente viu que a artéria as artérias são mais grossas, as veias são finas e os capilares são fininhos, porque eles são os responsáveis por essa troca gasosa que a gente chama de hematose. Então, olha só que o ar. Então, olha só, o tecido pulmonar é constituído por uma grande quantidade de alvéolos. Os alvéolos estão envoltos por uma rede extensa de capilares. Por sua vez, a parede dos alvéolos é atapetada por uma membrana respiratória no qual se processam as trocas gasosas. Assim, os pulmões funcionam como uma interface entre o meio gasoso e o meio líquido, que é o sangue, pois é neles que se enriquece de oxigênio e elimina o dióxido de carbono, que é o CO2, tá? Então, olha que bacana, o pulmão funciona como uma interface entre gás e líquido. O gás e o líquido dentro dos alvéolos, o gás, né, que está vindo pelo alvéolo, pelo bronquíolo, ele penetra no sangue, e ao mesmo tempo que o sangue sujo joga o CO2 para o alvéolo para ele ser eliminado através da expiração. Então, o pulmão ele tem uma interface entre o meio gasoso e o meio líquido, devido à fineza, devido à capacidade dos capilares de terem essa comunicação com o meio líquido, que é o meio sanguíneo, tá? Esse processo é chamado de hematose. Então, o que seria expirar e inspirar? O que seria? Eu estou trocando oxigênio e eliminando, eu estou colocando oxigênio e eliminando gás carbônico. O que seria isso? Esse processo chama-se hematose pulmonar. É a troca gasosa que se dá nos alvéolos pulmonares e que permite a oxigenação do sangue. Permitindo a oxigenação do sangue, o sangue arterial ele vai limpo para o coração. Do coração ocorre a sístole, pelo ventrículo esquerdo joga na aorta e a aorta distribui o sangue limpo para todo o nosso corpo. E isso acontece 24 horas por dia, o tempo inteiro, todo momento. Por isso que a circulação, o sistema circulatório, ele é muito interligado ao sistema respiratório, né? Porque agora, na semana passada que a gente viu o sistema circulatório, a gente viu ali falando, o sangue sai limpo, ele é jorrado pelo ventrículo esquerdo, na parede da artéria aorta, da aorta vai para o sangue limpo para todo o pulmão, para todo o corpo, porque ele veio oxigenado de onde? Do pulmão, pela hematose. No momento em que você respirou, você trocou o gás. Você pelos capilares, você colocou oxigênio dentro do sangue e eliminou o gás carbônico. Automaticamente esse sangue já foi para o coração e o ventrículo esquerdo, pela sístole, jorra o sangue e o sangue vai limpo para todas as nossas células, os nossos sistemas, tá? Então, a hematose aqui, né? Olha só, troca gasosa que ocorre a nível dos alvéolos pulmonares, o ar atinge os alvéolos, o oxigênio atravessa a parede, que é muito fina, e penetra nos capilares. Como troca, liberta-se o dióxido de carbono, que é o CO2, transportado pelo sangue, né? Então, tá aqui, ó, aqui tá um alvéolo, né? O desenho de um alvéolo, e aqui um capilar, tá? Então, você tem aqui
o dióxido de carbono, o oxigênio entrando, quando você inspira, o O2 entrando, aqui ó, a hemácia tá aqui, tá vendo a hemoglobina, as células vermelhas do sangue, ao mesmo tempo que esse contato do sangue venoso desse capilar, o gás carbônico consegue entrar no alvéolo e olha a setinha saindo, ser eliminado para o meio externo, tá? Então, olha, o sangue venoso vem, entra o ar pela inspiração, ao mesmo tempo que você expira e exala o ar. E o sangue vai limpo, tá vendo? Células vermelhas, sangue com muito oxigênio, que é o sangue arterial para todo o nosso sistema, tá? Então, essa interface, essa capacidade que o alvéolo tem de ter essa troca de gases com líquido, né, que é o sangue com o gás alveolar que está dentro do alvéolo, é um fenômeno, né, extremamente importante que faz com que a gente consiga fazer que tenhamos essa troca gasosa constantemente, mantendo o nosso corpo com os níveis normais de gases dentro do limite esperado, tanto de oxigênio quanto de gás carbônico. Né? Então, é isso, basicamente. Né? Agora eu vou só repetir, né? Mais uma vez falando de cada estrutura, né? Aqui mostrando para vocês uma radiografia, né? Aqui um seio nasal, nossa fonte, né? Nossa fronte aqui, o seio nasal normal, o seio nasal condensado, né? Olha só, a gente tem essa maçã do rosto, quando fala assim, tô com sinusite, são sinos, né? Essa região aqui, olha. Então, a gente vê a diferença um do outro. Isso aqui é uma radiografia. Essa imagem escura aqui significa que tem ar. Essa imagem branca significa um condensado. Então, tem alguma inflamação, né? A faringe nós já falamos, né? A faringe é essa região, né? Aqui atrás da boca, olha. Tá vendo? Essa região, né? Aqui eu tô repetindo cada pedacinho da aula só para fixar, né? A laringe também, que eu falei que é a questão da vocalização, né? A laringe logo depois da faringe, né? A faringe está aqui, a orofaringe está aqui. A traqueia também, mais uma vez repetindo, né? Laringe, traqueia, os brônquios, os bronquíolos. Aí aqui eu faço uma revisão para vocês, como vocês sabem, eu gosto sempre de estar marcando, né? Olha só, a célula, os cílios, né? Os cílios que tem dentro da traqueia, né? Isso aqui é lógico que é uma foto de microscópio, uma coisa bem né? Ampliada, né? Mas esses cílios fazem movimento constantemente, tá? Para liberar o muco, porque o muco tem que sair para a gente poder fazer a expectoração, né? Os brônquios e os bronquíolos também, o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo, né? E aqui no finalzinho nós temos o brônquio direito, o brônquio esquerdo, né? E os alvéolos, que seriam os finaizinhos, né? Onde ocorre a hematose, que é no finalzinho do bronquíolo, tá bom? Aqui eu falo um pouco sobre a mecânica da ventilação pulmonar, mas ela não é importante nesse determinado momento, porque seria uma coisa assim mais... seria uma coisa assim mais... Deixa eu colocar todo mundo aqui. Vou tirar uma foto nossa. Ô, Lília, aparece aí só para tirar uma foto? Pode ou não? Talvez ela não esteja. Eu acho que ela não tá com o microfone ligado mesmo, não. Beleza, mas eu já tirei uma fotinha que eu coloco a fotinha Não, também. gente, eu tô assistindo sim, tô escutando tudo, só que eu tô toda descabelada. Não tem problema, não. O seu nominho já vai aparecer aqui só pra gente. Ah, tá, então tá bom. Já tá ótimo, Lívia. Tem que Bom, colocar uma foto pessoal, depois aqui de é isso. perfil. Não, fica tranquilo, fica tranquila. Semana que vem teremos novidades, né? Eu acho que o professor Helder vai reunir com vocês, com os alunos, né? Estamos seguindo bem, estamos seguindo tranquilos, tá? Decisões serão tomadas, né? Para a gente poder